Olá, tudo bem? Hoje eu quero te mostrar como puxar os dados da web para o Power BI. Então, eu estou aqui com o site aberto, site aqui informando a situação da Covid pelo mundo. E aí esse site tem várias informações, além de alguns gráficos. E mais para baixo a gente tem uma tabela com as informações por continente, país, total de casos, total de mortes e total de casos confirmados nos últimos 14 dias. É essa tabela que eu quero puxar para o Power BI, para a gente criar um relatório com essas informações aqui. Então vamos lá para o Power BI. Então a gente vai vir aqui no Power BI em obter dados. Eu vou clicar em web e eu vou digitar aquele endereço. Já dei um copy nele, vou dar um Ctrl V aqui. Inclusive esse endereço eu vou deixar na descrição do vídeo. Ok. E agora o Power BI ele vai lá nesse endereço e vai identificar a tabela e carregar os dados para a gente trabalhar com eles. Então, ele já mostrou aqui tabela 1, se você clicar nela, e vai mostrar já aquelas informações que estão no site. E aí eu vou marcar a tabela e vou carregar. Então, a nossa tabela já está aqui. Só que tem algumas coisas que eu preciso ajustar. Vou te mostrar. Aqui, por exemplo, em região, nem todas as linhas estão preenchidas. Então, o que nós vamos fazer agora? O que eu vou fazer? Que geralmente, quando eu puxo uma tabela, eu vou em transformar dados. Mas eu queria te mostrar que alguns dados ainda não estão todos preenchidos e eu preciso ajustar isso, porque eu quero trabalhar e ter uma visão no meu relatório, tanto de informações por região quanto informações por país. Então, nós vamos lá em carregar dados, aliás, em transformar dados, para ajustar essa questão aí da região. Aqui, por exemplo, você tem a África, a gente for olhar lá na nossa tabela, tem a África, todos os países da África, depois América, etc. Que ele juntou a América do Sul com a América Central, com a América do Norte, todas as Américas estão em um lugar só. Então, vamos voltar lá para o nosso Power BI, a gente está agora no Power Query, e eu preciso acertar essa coluna aqui de região. Então, como que a gente vai fazer isso? Nesse item aqui, ó, em cada um desse item, normalmente a gente faz o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão da direita, vou em preenchimento para baixo. Só que não aconteceu nada. Por quê? Porque normalmente o Power BI faz esse preenchimento quando esses campos estão vazios. Mas eu descobri que tem um espaço em cada linha dessa aqui. Então eu não vou conseguir preencher para baixo. Então o que eu vou fazer? Deixa eu excluir esse último comando que eu dei aqui de preenchimento para baixo. Vou vir aqui, clicar nessa primeira linha dessa coluna de região, vou aqui em substituir valores, veja aqui, ó, ele tem um espaçozinho, então eu vou substituir esse espaço por nulo, ok? E aí, veja que ele já preencheu todas as linhas que estavam com esse espaço com nulo. E agora, nós vamos fazer o nosso preenchimento, agora vai dar certo, clicar com o botão da direita, preenchimento para baixo. O que preenchimento para baixo faz? Ele pega, por exemplo, deixa eu voltar aqui, só para te explicar. Ele pega, por exemplo, África e tudo que está para baixo nulo, ele vai colocar África. E aí, quando ele chegar em América, ele vai parar. Que aí ele vai ver América, então tudo que está para baixo de América como nulo, ele vai colocar América. E assim por diante. Então, vamos lá preencher para baixo. Preenchimento para baixo.
E outra coisa que eu quero verificar também é trocar esses nomes aqui para colocar em português. Então aqui é só você clicar com o botão da direita, renomear, escrever aqui continente, esse aqui nós vamos chamar de país, renomear, país, total de casos, total de mortes, e aqui renomear para casos nos últimos 14 dias, ok? O Power BI, quando eu carreguei, ele já fez, já acertou o tipo, ele identificou aqui que esse tipo aqui era texto, já passou para texto, que esse aqui a gente não tem nenhuma vírgula, então ele considerou como um número inteiro. Eu vou deixar número inteiro mesmo, porque a gente não vai usar vírgula aqui, vai ser só número inteiro mesmo, ok? Nos totais de casos, total de morte e casos nos últimos 14 dias. Então tá pronto, tudo que a gente precisava de fazer, o ajuste que nós precisávamos fazer era só na questão do continente. E aí eu vou até renomear o nome da tabela para situação Covid, ok? Aí vamos lá, fechar e aplicar. Pronto, ele já atualizou aqui os nomes dos campos. Se você chegar aqui na tabela para dar uma verificada, o continente já está preenchido, então os nossos dados já estão corrigidos. Bom, outra coisa que eu quero te mostrar, fazer para você, que é o seguinte. Vou pegar aqui um cartão. E deixa eu menorzinho. E vou colocar aqui o total de casos, ok? Puxar para cá. Tá aí o total de casos. Ele até colocou em milhões. Eu vou tirar, porque eu não quero que fique em milhões. Não quero nenhum resumo para ele, não. Aqui. Então, nenhum. Tá aí. Veja que ele não colocou o separador de milhar. Então, como é que eu faço para colocar o separador de milhar? Eu venho cá no campo, eu clico nele, aí já abre a aba de ferramentas da coluna e eu vou clicar nessa vírgula aqui. Vou colocar aqui o separador de milhar. E aqui também, caso nos últimos 14 dias, vou colocar o separador de milhar. Pronto. Deixa eu fechar esse filtro aqui para a gente ficar com mais espaço na tela. E aí eu vou fazer o seguinte, isso aqui já é um cartão que eu quero usar, então vamos configurar o nosso cartão para deixá-lo mais bonitinho. Então eu vou querer, eu vou mudar o tamanho do escrito, vou passar de 45 para 25 e o título ali, o nome do campo, vou passar para 14. Total de casos. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou mudar a tela de fundo para azul, esse azul aqui, e aí nós vamos voltar lá em rótulo de dados, eu vou passar a cor dele para branca, e isso é o nome, né, do campo, e esse rótulo de dados aqui, que é o valor, vou passar para branco também. Diminuir um pouquinho. E aí eu vou pegar esse cartão, vou dar um Ctrl+C nele, um Ctrl+V,
E aqui agora nós vamos ter o total de mortes, ao invés de total de casos. Total de mortes. E vou dar outro Ctrl C, Ctrl V. Não. Ctrl C, Ctrl V. Agora deu. E aqui nós vamos colocar os casos nos últimos 14 dias. Tá aí, a gente já tem aqui alguns cartões com informações globais do nosso de Covid. Aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar um filtro aqui por cidade. Vou dar um filtro. Ops. Deixa eu desmarcar o cartão, que eu estava com ele marcado. E aí, quando eu peguei o filtro, ele transformou o cartão em um filtro. Vamos pegar o filtro novo. Tá aqui. Eu vou colocar nele a cidade. O país, aliás, não é a cidade, não. País. Então, tá aí uma lista com os países. Ah, tem uma coisa que eu esqueci, nós vamos ter que voltar lá em transformar dados. Tá vendo esse dado em branco aqui, ó? Isso é porque eu esqueci de filtrar a coluna total. Então, a gente vai voltar lá. Mas antes disso, eu vou colocar aqui que é uma lista suspensa. Vou diminuir ela um pouquinho. Puxar aqui para cima. Eu vou deixar aqui do nosso filtro. E eu vou também dar uma coloridinha no nosso filtro. Vou deixar o fundo como azul, tela de fundo azul. E a gente vai lá nos nossos itens. Eu vou dizer que a cor da fonte é branca. E que a tela de fundo dos itens também é azul. Ok? E a gente vai também no cabeçalho. E eu vou passar para branco também. Ok. Acho que só falta aumentar um pouquinho, né, o tamanho da letra, porque eu deixei muito pequeno. Então, o cabeçalho vai ser 14, os itens eu vou colocar como 12. Ok? Nosso filtro está feito. Então, por exemplo, se você chegar aqui e pegar Brasil, filtrar Brasil. Então, aqui os nossos cartões já mostram a situação do Brasil com relação ao Covid. Então, a gente tem total de casos, total de mortes e casos nos últimos 14 dias. Eu tirar o filtro, é só clicar de novo aqui, tá tirado. Bom, então vamos lá em transformar dados de novo e eu vou acertar aquele total que eu esqueci de filtrar. Então, aqui, ó, além de ter o continente, eu tenho um total aqui, tá vendo? Só esse total que eu vou tirar, porque esse other aqui é um outro, não tá relacionado a continente nenhum, é alguma coisa relacionada ao Japão, se não me engano. Quer ver? Vamos ver lá. Ok? Então, vamos lá, fechar e aplicar. Ele demora um pouquinho para aplicar, mas pronto, feito. Tá, agora, nós não teremos mais aquele item branco aqui nos países, ó, ok? Bom, voltando aqui, vamos colocar também um filtro para o continente. Então, vamos colocar aqui, duplicar esse filtro, Ctrl C, Ctrl V, e eu vou colocar o continente também. Então, vou pegar esse primeiro aqui, ó, da esquerda, e vou colocar o continente.
olha que interessante. Ele faz um drill down aqui, ó, continente e país. Então, se você clicar aqui, ele vai te dar também o país. Mas eu prefiro deixar separado, continente e país, que eu acho que fica mais fácil de identificar quando a gente for olhar em cima no filtro, o que está escrito aqui e o que está aqui. Então, vou tirar o país, deixei só continente. Então, eles já estão com a mesma formatação, que eu só copiei e colei. Bom, então vou colocar um título. Então, vamos lá inserir uma caixa de texto. Vamos chamar de casos de Covid. Ops, perdi minha caixa de texto, não. Vamos chamar de casos de Covid pelo mundo. Vou colocar aqui 32, a cor azul também. Vamos lá. Casos de Covid pelo mundo. Ok? Vou colocar ele com bold, que eu acho que vai ficar melhor. Isso. Diminuir um pouco. Vou deixar alinhado à esquerda mesmo. E vamos colocar esse campo aqui, ó. Caso de Covid pelo mundo. Acho que o que faltou aqui, talvez uma linhazinha para separar a parte superior aqui do cabeçalho das informações aqui dos dados. Então, vamos colocar uma linha aqui. Da mesma forma, inserir formas. Aqui tem uma linha, ela vai vir na vertical. É só chegar aqui, falar que a minha rotação é 90. Ela vai ficar na horizontal. Diminuir um pouquinho. A cor dela, vou colocar aqui o tom azul também. Tá aí. Nossa linha. Separando os itens de cabeçalho com os dados. Ops. Então, vamos colocar esses cartões aqui mais por cima, dar uma alinhada neles. Se você tiver dúvida com relação ao alinhamento, é só selecionar os três com Ctrl. A gente vem em formato, alinhar. Então, eu vou alinhar para a parte superior, ou seja, todos em cima. E a gente pode também distribuir horizontalmente. Diferença pequena. Bom, então a gente já tem aqui alguns cartões, os filtros de continente e país, o título, já estamos com um relatório assim, arrumadinho. E aí, eu vou colocar agora 2 mapas aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou primeiro categorizar país. Eu venho aqui, e aqui ele está falando que não está categorizado, então eu vou categorizar para país. Aí vai aparecer aqui um globinho na frente dele, para mostrar que é um lugar, né? E da mesma forma eu vou pegar o continente e vou categorizar para continente também. E vai aparecer também um globinho na frente. Isso aqui ajuda para a gente montar o nosso mapa, mas não é necessário não. Pelo nome, quando você põe o mapa, ele já identifica onde que fica aquele país, aquele continente. Mas eu gosto de colocar, de categorizar. Então, aqui, ó, cliquei aqui no mapinha, no globinho, e tô puxando para cá, pra gente criar o nosso mapinha aqui. Bom, então aqui o que eu vou colocar? Nós vamos colocar na primeira parte aqui, eu vou pegar por país para ver. Então, por localização vai ser país. E aqui em tamanho, eu vou usar o total de casos. Tá aí. Então, show de bolinha aqui, etc. E aí vamos fazer o seguinte, vamos formatar isso aqui.
A gente vem aqui no rolinho e as cores dos dados. Primeiro, aqui está tudo azul, vamos fazer uma formatação condicional aqui. Então, com base no campo total de casos, o que tiver menor valor, vou pôr uma cor clarinha. O que tiver maior valor, eu vou pôr vermelho, né? Porque tá piorando, né? E a gente pode colocar também uma cor divergente aqui. Vamos colocar um azul. Ok? Dá ok. E aí ele já mostra aqui o mapinha. Deixa eu aumentar ele aqui. Ele já mostra aqui, ó, por exemplo, os casos, onde tem maior número de casos, é exatamente aqui, né, nos Estados Unidos, e Brasil e Índia, vendo? Mas veja que Estados Unidos está mais crítico, a Índia está em segundo lugar, 9 milhões de casos, e o Brasil está em terceiro lugar com relação aos casos. Os outros países ficaram amarelos, porque a Ásia também, aqui a Rússia também está com um número maior de casos, mas porque comparando com o Brasil, Estados Unidos e Índia, a situação deles está assim, em termos de caso, não em termos de população, né, só em termos de caso, está menos ruim do que nesses países, nesses 3 países. Eu vou pegar esse aqui, vou dar um Ctrl C nele, um Ctrl V. Vamos lá. Eu coloquei ele aqui do lado. E aqui eu vou colocar as mortes. Vem cá. Total de mortes. Lá no nosso tamanho. Aí, neste caso aqui, a Índia, nesse caso, está com um número de mortes menor do que o número do Brasil. Ah, tem uma coisa aqui que eu esqueci. Vamos lá no rolinho e vamos acertar essa questão das cores do dados, porque como eu copiei, fiz uma formatação condicional, aqui, ó, com base no campo, continua com o número de casos, eu vou querer o número de mortes, ok? Fechou. Então, veja que agora o Brasil, ele está com um número de mortes maior do que a Índia, então as cores aqui de certa forma trocaram, né? Aqui ficou mais lilás, aqui está o azul que estava aqui no Brasil, etc. Bom, deixa eu só acertar esses cartões que eu quero que eles fiquem alinhados com o final aqui do mapa. Então agora nós vamos distribuir de novo horizontalmente. Aí, formato, alinhar, distribuir horizontalmente. Pronto, está feito, nosso cartão está todo bonitinho aí. E eu vou colocar também um gráfico. E nesse gráfico aqui, nós vamos colocar, diminuir só um pouquinho para ficar mais coerente assim com a distribuição dos elementos na tela. E aqui a gente vai colocar o país e vamos colocar casos nos últimos 14 dias, valores aqui. Ok? Então tá aí, ficou uma tabela gigante com todos os países, etc. A gente pode pegar e filtrar os top 10. Como que a gente faz isso? Eu venho aqui em filtros, eu vou aqui em país, em vez de ser tudo, eu vou falar que é o N superior. E aí eu vou colocar aqui o número 10. E aqui é o campo que ele vai comparar para ele colocar os top 10. Que vai ser os casos nos últimos 14 dias. Puxa para cá. E aplica o filtro.
Pronto. Ele está mostrando aqui os casos nos últimos 14 dias. Tá meio ruimzinho de ver, porque a letra tá pequena. A gente vai acertar isso aqui. Então, vamos lá no eixo Y. Eu vou falar que a cor do escrito, deixar ela preta, que ela tá um cinza escuro, para ficar mais nítida. Passar para 10, 11, 12. Isso. 13, 12. E aqui eu vou diminuir o tamanho da barra também um pouquinho. Aí fica melhor. Pronto. E nós vamos também nas cores dos dados. E vamos fazer que nem a gente fez com o mapa. Vamos colocar o pior caso vermelho e esse aqui um amarelinho. E aí vamos colocar um divergente que vai ser o azul. E aqui vai ser com base no campo, caso nos últimos 14 dias. Prontinho, tá feito o nosso relatório. Aqui a gente tem o top 10, aqui nós temos total de mortes, total de casos e os indicadores aqui, os cartões, né, com os totalizadores. Então, se eu chegar aqui, clicar em continente, aí eu quero saber o número de casos na África. Pronto, o mapa já alterou tudo. Então, aqui na visão da África, então a África do Sul é que está com o número maior de casos. E temos aqui também Marrocos. E os demais aqui estão amarelinhos, então em relação a esses países maiores, os casos são pequenos. Então, vou pegar, por exemplo, essa bolinha aqui. Tá vendo? Malawi, Quênia, Congo, etc. Bom, e aqui, ó, ele vai pegar os top 10 da África, que foi o que eu filtrei aqui. Da mesma forma, se eu pegar, por exemplo, a América, como esse mapa, esse site mostra a América como todos os países da América do Sul e do Norte, Central, etc. Então, ele vai mostrar aqui todos os países dessa região, e colocando os Estados Unidos com um número maior. E se eu quiser, por exemplo, e aqui também todos os países, né? Nesse gráfico aqui da direita. E se eu quiser, por exemplo, vou tirar o filtro de América, eu posso manter, mas eu vou tirar. E vou pegar aqui só o Brasil. Então, cliquei. Vamos escolher aqui o Brasil. Como eu estou escolhendo o país, esse gráfico da direita só vai mostrar o país. Então, vai ser só uma barrinha. Como ele não tem nenhum outro comparativo, então ele é o maior dessa seleção que nós fizemos. E aí, aqui, ó, os nossos cartões, eles irão mostrar a situação do país com relação ao Covid aí, com o número total de casos, total de mortes e casos nos últimos 14 dias. Eu vou desmarcar aqui de novo. É isso aí. E caso você queira atualizar, por exemplo, que esse relatório aqui, ele é diário. Então, todos os dias, ele, 7 de dezembro, então todos os dias ele vai ser atualizado. Então, caso você queira ter uma atualização, uma visão diária dos casos de Covid, você pode chegar aqui e atualizar. Então, ele vai lá no endereço que nós colocamos e vai atualizar esse gráfico todo aqui, as informações do dia seguinte, digamos assim, com todos os dados aqui do seu relatório. Bom, e se você quiser também publicar esse relatório no seu site do Power BI, lá no seu usuário do Power BI, eu estou conectada aqui, ó, no Power BI Serviço, é só você clicar aqui e publicar.
Pronto, ele está perguntando aqui onde que eu quero publicar, vai ser no meu workspace mesmo, eu tenho 2 workspaces lá. Vou selecionar. Pronto, meu relatório está publicado. E se eu chegar aqui, entrar lá no meu Power BI, tá aqui, ó. Meu relatório tá aqui, dados da web. Vou clicar nele. Pronto. Tá aí o relatório que eu acabei de criar com as informações de Covid. E por aqui também eu consigo atualizar. Vou chegar aqui no meu workspace. Venho aqui nos dados da web. E aqui eu tenho o relatório e os dados. É só chegar aqui e clicar. E você pode também compartilhar esse relatório na web. Se eu chegar aqui e dar um share, embedded report, publish to web, isso aqui ele vai ficar numa área pública, qualquer pessoa pode acessar, e aí o seu relatório vai ficar publicado lá. E o único cuidado que você vai ter que fazer é atualizar diariamente, se você tivesse interesse. Então é isso que eu queria te mostrar, espero que você tenha gostado. Puxar o dado da web, os dados da web é muito simples, muito tranquilo. E assim, esse modelo que eu mostrei para você, a gente não teve muita mudança para fazer, foram só algumas correções e podemos colocar a criatividade aí e fazer relatórios incríveis com Power BI. Muito obrigada!